tema da nossa palavra de hoje é adoração. E eu começo ela já fazendo uma pergunta. Você adora a Deus? A sua vida, a vida que você tem vivido hoje, adora a Deus, glorifica a Deus. A sua vida, né? É um culto diário a Deus, é uma adoração diária a Deus ou não? A palavra adoração vem do hebraico avoda. A raiz da palavra é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. A mesma palavra para adorar a Deus é a mesma para trabalhar. Com isso, a gente entende que a adoração é um serviço a Deus, é servir a Deus, né? É trabalhar para Deus. Quando você está fazendo algum serviço para Deus, então você está adorando a Ele. Você está ali, né, entregando uma adoração a Ele. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, tudo aquilo que nós entregamos, né, de forma de serviço a Deus, também é adoração. Nós somos acostumados a ter como adoração quando a gente vai para a igreja e fecha os nossos olhos, levantamos as nossas mãos, né, e ali nos concentramos em orar, em adorar, em cantar louvores. Só que a adoração é algo muito abrangente, é algo muito profundo também, que a gente pode fazer e viver não somente no momento de culto, não somente no momento onde a gente está ali, né, reunido com nossos irmãos na igreja, mas a gente pode ter uma vida diária de adoração a Deus, uma vida que adore a Deus. Biblicamente falando, o sentido de adoração é apresentado por várias palavras gregas e hebraicas, presentes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Adoração envolve um profundo amor e respeito. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa adorar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve adorar a Deus, deve glorificar ao Senhor, deve entregar-lhe uma adoração sincera ao Senhor. Só que a palavra nos mostra que a gente pode achar que está adorando a Deus, mas na verdade está longe dele, o coração está distante dele. Em Isaías 29:13 diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras. Então a gente pode achar que está adorando a Deus com aquilo que a gente faz, quando a gente adora, né? Quando a gente honra a Deus com os lábios e com a nossa boca, quando a gente canta louvores, quando a gente fala coisas que engrandecem o nome do Senhor. Mas se o nosso coração não estiver ali inclinado, né, prostrado ao Senhor, não estiver adorando a Deus também, nós estamos vivendo uma adoração mentirosa, uma adoração que não é real, que na verdade a gente até fala que estamos adorando, a gente até acredita que estamos adorando, mas o nosso coração não está. Nosso coração está longe do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado de a gente achar que está adorando a Deus, de acharmos que apenas falar, né, apenas falar com a nossa boca, apenas honrar a Deus, né, com palavras, e não ter atitudes, e não ter uma vida de adoração verdadeira, sabe, vai adiantar. Não adianta a gente adorar a Deus apenas por palavras. Não adianta a gente falar apenas que adora a Deus. A nossa vida deve demonstrar isso. O nosso coração deve estar inclinado em adoração ao nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso coração é muito inclinado a adorar outras coisas. A gente tem muita facilidade de construir nossos próprios ídolos, de colocar outros deuses nos nossos corações, de tirar o lugar de Deus, né, nos nossos corações e passar a adorar outras coisas, e passar a glorificar e engrandecer outras coisas em nossas vidas. A gente vê um grande exemplo disso no Antigo Testamento, quando as pessoas construíram o bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. A gente tem muita facilidade em construir bezerros de ouro ainda hoje e passar a adorá-lo também. Então a gente precisa olhar para a nossa vida, nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber: a minha vida tem adorado a Deus? A minha vida tem sido em serviço de Deus, em servir a Deus, em adorar a Deus com toda a minha vida, com tudo aquilo que eu faço? Ou
eu tenho achado que adoro a Deus, eu tenho achado que minha vida glorifica o nome de Deus, mas na verdade meu coração está tão distante. Na verdade, meu coração já construiu milhares de ídolos, meu coração já construiu vários bezerros de ouro, e eu já não estou mais adorando a Deus. Está apenas por palavra, meu coração está prostrado para outros deuses, mas meu coração está prostrado para bezerros de ouro, mas meu coração está prostrado para outros ídolos, e não somente isso, meu coração está adorando tudo isso. A gente vê que Satanás, né, pediu que Jesus o adorasse. O próprio Jesus foi tentado para adorar outra pessoa além de Deus. Em Mateus 4,10 diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Nós somos tentados também todos os dias a adorarmos outras coisas. Satanás todos os dias nos oferece novos ídolos para que a gente possa adorar. E tantas vezes a gente acaba se prostrando a esses ídolos, porque o nosso coração está distante do Senhor. Porque o nosso coração não entende que a gente precisa adorar o Senhor com a nossa vida todos os dias. E se a gente não tem esse entendimento que a nossa vida precisa ser adoração a Deus diariamente, com tudo aquilo que a gente faz, facilmente a gente vai se dobrar, sabe, para adorar outras coisas. E hoje em dia, né, é muito fácil a gente conseguir se perder numa adoração verdadeira a Deus. Existem muitas distrações, existem muitas coisas que querem nos tirar ali do foco de adorar a Deus. E essas coisas se tornam, né, os nossos ídolos, essas coisas se tornam nossos bezerros de ouro. E isso pode ser tantas coisas, às vezes é um relacionamento, às vezes é o seu celular, às vezes o seu Deus tem sido o seu celular, às vezes o seu Deus tem sido o seu relacionamento que você tem adorado. Tantas coisas podem ser o seu Deus, sabe? Um pecado de estimação ali pode estar sendo o seu Deus, você está se prostrando e adorando ele diariamente. A sua vida tem sido em adoração aos seus pecados, aquilo que você tem feito para satisfazer a sua carne. Só que Deus, ele nos chama para adorar a ele, somente a ele. Como Jesus disse, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. E quantas vezes a gente se prostra a tantas coisas que nos levam para longe de Jesus, que nos roubam de uma adoração verdadeira, sabe? Que tira a nossa atenção, o nosso olhar do lugar certo, a nossa adoração do lugar certo, que é somente a Deus. Somente ele merece toda adoração. Somente ele merece toda a nossa atenção ali, onde a gente deve nos prostrar diante dele e adorar de todo o coração. E nos entregarmos diante dele, onde a adoração não é apenas de palavras, onde a adoração não é apenas que eu cante uma música, que eu apenas vou a um culto e ali eu entendo que eu estou adorando a Deus. Não, mas a nossa vida adorando a Deus. O nosso coração prostrado diante de Deus, ele sendo o único em nosso coração, o primeiro em nosso coração, onde a gente entrega toda a nossa adoração a ele, todo o louvor a ele. Mas nós precisamos todos os dias, sabe, nos examinarmos e perguntar para Deus: Deus, examina meu coração, me ajuda a achar se tem coisas aqui que tem roubado a adoração que deve ser para ti, a adoração que eu devo entregar somente a ti. A palavra fala que não tem como a gente servir a dois senhores. Então nós não podemos adorar a Deus por inteiro enquanto outras coisas tomam o lugar dele. Não tem como eu entregar uma adoração completa ali, uma adoração por inteiro a Deus, enquanto outras coisas têm sido adoradas no meu coração, enquanto outras coisas têm tomado o meu coração também. Outras coisas que me afastam dele, outras coisas que ficam ali guerreando, né? Para que tome o lugar de Deus, outras coisas que ficam ali em guerra, onde todos os dias fica: hoje eu adoro a Deus, mas amanhã eu já estou adorando outra coisa. Hoje minha vida glorificou o nome de Deus, mas amanhã já não glorifica mais. Hoje a minha adoração é somente a Deus. Eu vivi em serviço a Deus, a minha vida viveu em serviço a Deus, mas amanhã serve a Satanás, serve aos prazeres que o inimigo oferece. Se dobra, né, a proposta que ele oferece, se prostre a mim e me adore. Toda vez que a gente se entrega a outras coisas que nos afastam para de Jesus, toda vez que a gente se prostra a adorações, né, que
não são para Deus, ao serviço que não é para Deus, né? Ao servir ao Senhor, a viver uma vida de oração a Deus, a gente está se prostrando à proposta que Jesus recusou. A gente está se prostrando à proposta que nós deveríamos ter a mesma resposta que Jesus teve. Se retire, Satanás, pois está escrito: adore somente o Senhor, o seu Deus. Em Êxodo 34:14 diz: não adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus de fato zeloso. Então, nós precisamos destronar todos os outros ídolos do nosso coração. Nós precisamos tirar tudo aquilo que nos impede de adorar a Deus verdadeiramente. Sabe, de você conseguir adorar a Deus por inteiro. De você conseguir entregar a Deus uma adoração que realmente vai glorificar o nome dele. Uma adoração sincera. Uma adoração onde a gente vai ali entregar o nosso coração a Deus e isso vai agradar a ele. Uma adoração que agrade a Deus. Deuteronômio 11:16 diz: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrarem-se perante eles. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar diariamente, porque como tem uma frase que diz, né, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente está todo tempo procurando coisas que a gente possa adorar. Todo tempo o nosso coração está ali procurando coisas para tirar o lugar de Deus dentro de nós, sabe? E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos adorar outras coisas a não ser o nosso Senhor. A não ser a Deus. A nos entregarmos diante dele e oferecer uma adoração pura. E oferecer uma adoração que vai agradar o Senhor, que vai chegar com um perfume suave até ele. Em Lucas 4:8 também diz: Jesus respondeu: está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então a gente vê aqui que a palavra ela nos alerta muito, sabe, sobre somente adorar a Deus, sobre a nossa adoração ser somente a Deus. E ela nos fala também em João 4:24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se é preciso adorar em verdade, porque é possível adorar em mentira. É possível a gente achar que está adorando a Deus de forma verdadeira, mas na verdade não está. É possível achar que ali nossa adoração está sendo para Deus, mas na verdade não está sendo. Então nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então é necessário que os seus adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos nos colocar como adoradores de Deus. Nós precisamos voltar a nossa adoração somente a Deus. Inclinar o nosso coração, prostrar o nosso coração e se render somente a Deus. A gente vê na palavra que os anjos adoram a Deus, que a criação adora a Deus. Em Apocalipse 4:8 diz: dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então os anjos estão ali dia e noite, adorando a Deus. Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que há e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eles estão ali todo o tempo adorando a Deus. E uma das coisas que eu acho mais linda, que mesmo Deus tendo a adoração dos anjos, sabe, que estão ali 24 horas adorando a Ele, dia e noite adorando a Ele. Quando nós adoramos com sinceridade, Deus sabe que nós estamos adorando a Ele. Ele sabe que é você que está adorando a Ele. Ele sabe que é eu, ele sabe que é a gente que está adorando a Ele. Sabe, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe quando a gente o adora em espírito e em verdade. Ele sabe quando a gente entrega uma adoração sincera a Ele. Então a gente vê que toda a criação adora a Deus. Em Salmo 148, do 1 ao 13, fala sobre isso. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai o Senhor nas alturas. E fala que os anjos louvam a Deus, fala que os exércitos louvam a Deus, o sol e a lua, as estrelas, os céus, as águas, tudo isso louva a Deus. A terra, as baleias, sabe, tudo louva a Deus.
E será que a gente tem se unido a essa adoração que a criação tem adorado, que os anjos já estão adorando? Será que a nossa adoração tem se unido a essa adoração e a gente tem adorado ao Senhor em unidade, em conjunto, em comunhão? Ou será que a nossa adoração não passa nem do teto da nossa casa? Será que a nossa adoração não passa, né? Nem das nossas palavras, as nossas palavras nem ecoam onde nós estamos. Será que a nossa adoração tem sido sincera a Deus? Diariamente, não somente quando a gente coloca um louvor ou quando a gente lê uma palavra, mas será que a gente tem adorado a Deus no nosso trabalho? Será que a gente tem adorado a Deus onde a gente passa? Porque quando a gente vive para Deus de verdade, que quando a gente vive uma vida que glorifica a Deus diariamente, independente de onde nós estamos, também é adoração ao Senhor. Porque glorifica o nome dele. Quando a gente vive uma vida de se parecer com Jesus, uma vida de renúncia, uma vida de negar a si mesmo, uma vida de revelar Jesus para as pessoas, também é adoração, porque glorifica o nome dele. E glorificando o nome dele, a gente também está adorando, a gente está a serviço de Deus, a serviço do reino, como diz o significado de adoração. Serviço, servir, trabalhar a serviço de Deus. Adoração é estar a serviço de Deus. Então, como que tem sido a nossa adoração a Deus? Será que nós temos amado a Deus até o ponto de adorarmos a Ele com todo o nosso coração? Será que a nossa adoração tem sido sincera diante de Deus? Adoramos aquilo que amamos. Você tem amado a Deus através da sua adoração, através da sua vida? Não tem como nós adorarmos a Deus se a gente não amá-lo. Não tem como a gente entregar uma adoração verdadeira a Deus se não for por amor a Ele. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração acima de Deus se torna o nosso ídolo, se torna o nosso Deus. E, consequentemente, tem a nossa adoração. Tem, né? A gente se prostra diante disso. Mas se Deus está em primeiro lugar em nosso coração, a nossa adoração é para Ele, somente para Ele. Não tem lugar mais para adorar outras coisas. Não tem coisas mais para roubar. A adoração que é somente de Deus. O louvor que é somente de Deus. A glória que é somente de Deus. Então o convite dessa palavra é: se existem coisas que têm te pedido de adorar a Deus, arranque e jogue fora. Se você construiu bezerros de ouro em seu coração, e você tem se prostrado e adorado, independente do que seja. Eu estou chamando de bezerro de ouro, mas pode ser tantas coisas, como já citei antes. Pode ser seu celular, seu relacionamento. Pode ser, sabe, um pecado ali que você está entregue. E isso tem tido o seu coração e tem tido a sua adoração. Deixe que essas coisas se percam, sabe? Deixe que essas coisas estejam no lugar delas. E mais do que isso, deixe que Deus esteja no primeiro lugar do seu coração e adore somente a Ele. Não coloque outras coisas no lugar de Deus. Não adore outras coisas a não ser a Deus. Sabe, siga o exemplo de Jesus, o Filho de Deus. Adore somente a Deus, só Ele, e somente a Ele preste culto. Siga o exemplo dos anjos que está ali dia e noite adorando ao Senhor. Santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. E isso é tão lindo, sabe? A gente entendesse, compreendesse a profundidade disso. A gente entendesse o privilégio de adorar a Deus. O privilégio de, enquanto nós estamos adorando a Deus com a nossa vida, a gente vê que Ele está em nós, a gente ter a presença dEle, a gente sentir o toque dEle, a gente conseguir sentir Ele falando conosco. A gente entendesse isso, a gente soubesse o privilégio disso, o valor disso, a gente ia guardar como um tesouro, sabe? E ia cuidar como um tesouro valioso que a gente não pode perder, a gente não pode deixar ninguém roubar. Deus está nos chamando para uma vida de adoração. Não apenas uma vida que eu adoro a Deus no domingo, mas quando acaba o culto, eu adoro a Satanás. Com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo. Deus não está nos chamando não apenas para viver uma vida de adoração no domingo, mas uma vida de adoração de segunda, sabe? A domingo, onde a minha vida glorifica o nome do meu Pai,
onde a minha vida glorifica o nome do meu Senhor, onde eu não sirvo a dois senhores, onde eu não sirvo a dois senhores, porque Deus me fala para mim não servir a dois senhores, onde eu não me prostro a dois senhores, porque eu sirvo somente a Deus, onde eu entendo que desde o meu acordar até o meu deitar deve ser para adoração a Deus. Se eu acordei, glória a Deus, eu quero te adorar, Senhor, hoje. Eu quero que a minha vida revele ao Senhor em tudo que eu faço. Eu quero viver a serviço do Senhor hoje, em adoração do Senhor hoje, independente se é no trabalho, se é na faculdade, se é em casa. Eu quero adorar ao Senhor. Então te convido hoje a se arrepender. Se você tem colocado outras coisas no lugar de Deus, no lugar de Deus, e essas coisas têm recebido a sua adoração, uma adoração que deve ser somente ao Senhor. Te convido hoje a adorar o Senhor em sinceridade, chegar diante dele e falar assim: eu não quero te adorar apenas por palavras, eu não quero que o meu coração esteja distante, longe do Senhor. Eu quero estar perto, eu quero te adorar de perto. Eu não quero que outras coisas te roubem de mim, eu não quero que outras coisas roubem a adoração que é sua. Eu quero entregar somente para você, eu quero dar o meu melhor para você, mesmo que o meu melhor ainda não seja o suficiente. Eu quero te adorar com tudo que eu tenho. Eu quero te adorar com a minha vida. Eu quero que a minha vida te adore todos os dias. Então, o convite de hoje é: adore o Senhor. Adore o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, sabe? Através de Jesus, entregando pelas nossas vidas, entregando o seu Filho por nós. Adore o Senhor, Ele é o único digno de adoração. Ele é o único digno, sabe? De ter todo o nosso coração, onde a gente deve se prostrar diante dEle e adorar, 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 adorar. E outra coisa, a própria palavra fala que a gente vai, né, adorar o Senhor na eternidade. Então, se a gente não adora Ele aqui, o que a gente quer fazer na eternidade, né? Se a gente não se une com a adoração que os anjos já estão fazendo a todo tempo, o que a gente quer fazer na eternidade? A gente às vezes quer conquistar a eternidade, mas a gente nem se prepara aqui. A gente nem vive aquilo que o Senhor nos pede para viver aqui. Adora o Senhor agora. Sabe? Viva uma vida entregue ao Senhor agora, uma vida de adoração agora com Ele. Ele nos chama para essa vida de entrega, Ele nos chama para essa vida de adoração diariamente. Basta eu e você aceitarmos e irmos diante disso, sabe? Desse convite que Ele nos faz hoje, desse convite que Ele nos faz diariamente. Adore ao Senhor, somente ao Senhor. Aprenda com Jesus, não se prostre, sabe? Não se prostre às propostas de Satanás para adorar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Seja como Jesus, recuse e preste adoração somente a Deus. Você tem adorado a Deus com a sua vida? Termino com essa frase, com essa pergunta e com a frase de que adoramos aquilo que amamos. Você tem amado a Deus através da sua adoração, através da sua vida? Pense nisso. Se não tem adorado, se arrependa hoje.